Muito bem. Bom, sobre a questão dessa santificação de Êxodo, novamente eu lembro, nós não temos como determinar que dia foi esse. Não tem como linkar no nosso calendário isso. A questão dos sábados que foram mencionados na festividade da Páscoa, nem a palavra sábado aparece lá. O que aparece é, no primeiro e no sétimo dia, você não fará obra nenhuma, somente daquilo que for de comer, ou seja, da preparação do sacrifício da Páscoa propriamente dito. Veja que essa ordenança é dada no Egito ainda, ou seja, por que Deus não lembrou logo isso lá no Egito? Eles já estavam de saída do Egito. Não, ele deixa para fazer isso depois. E outro ponto que a gente observa é que o que Deus queria realmente passar para o povo é a questão de não trabalhar direto, porque no Egito eles eram escravos, eles trabalhavam direto, eles não tinham descanso algum, em nenhum dia da semana. Como era também na época do Império Romano, não tinha um dia de guarda nem de descanso. Tá? Então, o que é o princípio que Deus vem trazendo? De você separar um dia da semana para descanso e adoração. No caso, Deus usa o exemplo dele no Gênesis, de pegar o último dia da semana, o sétimo dia. Tá? Só que ele não amarra isso a um dia específico, porque senão nós teremos esse dia perdido na história. Não tem como você determinar que dia foi esse que caiu, nem o sétimo dia ali de Gênesis e nem o sétimo dia ali no deserto. Não fala sequer que mês foi isso. Não diz que mês foi isso. Nós só sabemos que a Páscoa aconteceu aos 14, 15 dias daquele primeiro mês, que eles chamaram de Abib, depois passou a se chamar Nissan, mais tarde. Só que esse episódio lá, no deserto, do maná caindo 6 dias, no sétimo não tinha, não tem indicação de tempo. Então não tem como nós determinarmos. Outro ponto importante é que, quando se fala de santificar, isso quer dizer simplesmente que você está separando, está tornando um dia diferente dos outros. Mas que dia é esse? Essa é a pergunta. Tem um dia específico ou não? A resposta é que, pelo que nós entendemos da Bíblia, é que não tem um dia específico, porque se fosse para ser um dia específico, ele seria determinável por qualquer calendário. Por exemplo, primeiro dia da lua nova. Pronto. Isso daí você pode determinar em qualquer lugar do mundo, em qualquer parte do mundo, você vai olhar a lua nova, olha, hoje acabou o quarto minguante, hoje é lua nova, pronto, então hoje para tudo, e a partir daí nós vamos conferir de 7 em 7. Mas não tem essa indicação de tempo, não tem essa determinação de tempo. O que fica passando é o princípio, e esse princípio aí, você observa que de Gênesis para Êxodo, ele simplesmente desaparece, ele some, ele não é mencionado mais, essa questão de você cessar um dia na semana para descansar, não tem essa determinação em nenhum momento. Ele vai ser mostrado como algo santificado, mas pensa bem, uma coisa santificada não significa que ela vai ser necessariamente eterna ou exatamente igual. Por exemplo, se a gente for olhar em Êxodo, tem várias outras coisas que foram santificadas. Os sacerdotes, o altar, a Arca da Aliança, tudo isso lá, o tabernáculo, foi santificado. Isso permanece até os dias de hoje? Não, não permanece. Portanto, a questão de algo ser santificado no passado não significa necessariamente que vai ser santificado para sempre. Vai ser eternamente santo. Não. Isso daí nós temos esses exemplos do próprio Êxodo, de que algo santificado não significa necessariamente algo eterno, ad infinito e além, do mesmo jeito que era no passado, tá? 21:34, com você agora, Valdinei. Pronto, meu amado. Olha, o capítulo 12, quando ele fala ali das festas, e eu disse que fala de 2 sábados cerimoniais, não aparece a palavra sábado, certo? Mas o que é que aparece? Ali deixa claro, nenhuma obra civil farei, é santa convocação, mostrando ali que é um dia santo. O que significa um dia santificado? E aí nós vamos ver claramente que é separar para fim sagrado. Quando diz que Deus santificou o sábado, quer dizer, Deus separou para fim sagrado, para um fim sagrado. Então,
o sábado, ali no Gênesis 2, ela não aparece a palavra sábado, aparece sétimo dia. Mas por que nós temos a certeza que Deus santificou o sábado ali no Gênesis? Porque, primeiro, a semana da criação, ela do primeiro até o sexto dia, qualquer pessoa concorda que ele está falando em dias literais. Mas se o primeiro e o sexto é dias literais, como você vai dizer que o sétimo não é? Não ficaria sem sentido? Outra, qual é a prova? A prova é muito clara, não deixa nenhuma sombra de dúvida. Quando nós vamos para Êxodo 20, verso 11, eu volto a dizer, é confirmado ali que o dia que ele santificou ali, o sétimo dia que ele santificou, é o sábado. É o próprio Deus dizendo que foi ele santificou o sábado. Não sou eu que estou dizendo. Olha o que diz aí, ó. Vou ler novamente. Êxodo 20, verso 11. Em 6 dias eu, Senhor, fiz o céu, a terra e o mar, e tudo que nele há. 6 dias literal. Você concorda que esses dias são literais, mas não concorda que o sábado não é. Mas olha o que Deus diz. Eu, Senhor, fiz o céu, a terra e o mar, e tudo que nele há, em 6 dias. Mas no sétimo dia eu descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e separei para ser um dia santo. Você viu que aparece aqui no verso 11, a palavra sétimo dia e sábado sendo o mesmo dia? Então, é muito claro aqui esse texto. Então, o dia que Deus santificou é o sábado. E quando ele santificou, o próprio verso 11 aqui do capítulo 20 de Êxodo, ele diz quando ele santificou, foi lá na criação. Ele está deixando claro, foi dando os motivos porque ele santificou, aí ele vai dizer, porque ele criou o mundo em 6 dias, e no sétimo ele descansou, abençoou, e aí santificou, e vai mostrar que essa santificação houve lá na criação, e não no Êxodo 20. Outra coisa sem sentido, imagine aí, né? Deus santifica o sábado na criação, sem nenhuma sombra de dúvida ali, né? Ele santifica na criação. Agora, passa 2.500 anos, e aí, no Êxodo 16, Deus está cobrando as pessoas a guardar o sábado, ele dá o mesmo exemplo que ele deu lá na criação. Qual foi o exemplo? Quando ele descansa, ele não se cansa. Ali foi para dar exemplo, e ele abençoa e se torna um dia santo. E aí, no Êxodo 16, ele não manda o maná nesse dia. É muito interessante vocês observar aí que ele diz que é através do maná que ele vai provar quem é fiel à minha lei ou não. E aí, ele manda o maná durante 6 dias, no sétimo ele não manda. E é recomendado para as pessoas catar uma porção para cada dia até o quinto dia, no sexto catar em dobro. E aqueles que iam colher no sétimo dia, porém não achava que Deus estava dando ali o exemplo, assim como foi na criação, as pessoas, Deus chamou Moisés a atenção e disse, até quando recusarei de guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Agora me responda uma coisa, Danilo, quando ele deu esse mandamento e essa lei, quando Deus deu o sábado como um dia santo? No Gênesis 2. Não há, entre o Gênesis 2 e o Êxodo 16, ali Deus santificando o sábado no Egito. Então, a gente temos que entender que Deus santifica o sábado no Gênesis, e lá no Êxodo 16, ali, Deus está reeducando. É por isso que no capítulo 20, verso 10, Deus diz, vocês lembram-te do dia de sábado, porque ele não manda em nenhum dos outros 9 mandamentos lembrar. E no sábado eles lembrar, porque 430 anos de escravidão, eles tinham esquecido realmente a verdade sobre o sábado, por trabalhar forçado nesse dia. Né? Quanta geração aconteceu ali? Né? E aí ele diz, lembra-te do dia de sábado para santificar, em 6 dias trabalhar fará toda a tua obra, mas no sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. E aí no verso 11 ele vai dar os motivos, porque deve guardar o sábado, vai dar essa razão, e depois ele vai dizer, quando ele santificou o sábado, e aí quando Deus deixa claro ali que diz, né, claramente, em 6 dias eu, Senhor, fiz o céu, a terra e o mar e tudo que nele há, mas no sétimo dia eu descansei, foi por isso que eu, Senhor, abençoei o sábado e separei para ser um dia santo. Então, esse texto deixa claro que ele fala no sétimo dia, como ele falou na criação, e fala no sábado, como sendo um dia santificado lá na criação, no Gênesis e não no Êxodo. Pode continuar agora. Ok. Então vejamos.
Deus não poderia ter santificado o sábado, como você afirmou, porque o sábado não existia. O sábado não existia. O que passou a existir foi o sétimo dia, foi esse que Deus abençoou e foi nele que ele cessou. O sábado, o sábado como nome de um dia, não existia. Só passou a existir em Êxodo 20, 2.500 anos depois. Veja que Êxodo 20, ele menciona no versículo 10, ele fala, o sétimo dia é o sábado. Ora, se o sétimo dia já fosse o sábado, para que Deus iria ter que declarar isso? Por que ele teria que falar? Ele está aqui declarando, ele está descendo. Né? Ele não está simplesmente repetindo algo que já existia. O sétimo dia é o sábado, então a partir dali é que o sétimo dia passou a ser sábado. Antes você não tem nenhum registro bíblico ou histórico de que o sétimo dia fosse chamado de sábado. Ele repete essa mesma ideia, onde? Em Êxodo 20, 11. Em 6 dias, tal. No sétimo dia descansou. Ó. De novo, ele chama sétimo dia. Por 2 vezes, Deus utiliza a expressão sétimo dia. Ora, se o sétimo dia sempre tivesse sido sábado, por que ele não falou logo sábado? Não teria necessidade. A partir dali é que ele fala, é por isso, né, que Deus, o Senhor abençoou o dia de sábado. O que é o dia de sábado? É o dia do descanso, é o dia da parada, cessação da criação, tá? Mas até então, você não tinha um dia de sábado, não existia. O que você poderia ter era o sétimo dia, tá? A questão dele ser santificado, abençoado ali em Gênesis, não tem relação nenhuma com guarda ou com descanso, até porque ia ficar meio estranho para Adão ser criado no 6º dia e descansar no 7º, sem ter trabalhado os 6 dias, porque qual é o princípio? Está lá em Êxodo 20, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Adão trabalhou 6 dias antes de supostamente descansar no 7º dia? Não, ele foi criado no 6º dia. Para isso, ele tinha que ser criado logo no 1º dia, trabalhar pelo menos 6, para depois ele descansar no 7º. Ia quebrar a própria regra. Além do texto bíblico não explicitar absolutamente nada sobre Adão trabalhando 6 e descansando o 7º, não tem nada disso, no relato bíblico, nem sequer nas tradições judaicas aparece, nos livros apócrifos judaicos não aparece nada remotamente parecido com isso, tá? Não tem. Então, é uma dedução, é uma ilação, mas não é algo que está no texto bíblico, tá? Então, quando a gente olha para esse lado, a gente verifica que o que, na verdade, Deus está ali estabelecendo é um princípio. Ele não está estabelecendo repetindo simplesmente algo que todo mundo já sabia, todo mundo já fazia. Até porque, se a gente for olhar as leis dos babilônicos, sumérios, egípcios daquela época, não tem nada falando disso. Quer dizer, se fosse uma espécie de lei moral eterna que já existisse desde o princípio do mundo, alguma civilização ia ter falado sobre isso. E não tem. Não tem. Aliás, se fosse para ser lei moral, se o sábado fosse de natureza moral, então ele não precisava ser santificado. Um mandamento moral não precisa ser santificado, pois ele já é por natureza. Já pensou Deus mandando santificar 2.500 anos depois algo que ele tinha santificado já? Ou seja, Deus precisa que o homem santifique algo que ele santificou já? Deus precisa digamos assim, da confirmação do homem para uma coisa que ele já santificou? Não faz sentido. Então, tudo isso nos faz ver que o sábado, mencionado em Êxodo 20, ele não era moral, ele era cerimonial. Prova disso também é que a primeira infração do sábado foi quando os israelitas foram atrás do maná, para buscar o maná. O que aconteceu? Deus matou alguém? Deus lançou fogo? Não. Eles simplesmente não encontraram o maná. Não encontraram. Tá? Só isso. Lá na frente, bem depois, é que você vai ver pessoas morrendo, sendo apedrejadas, porque quebraram o sábado, porque estavam catando lenha no sábado. Ora, se fosse um mandamento moral, então ele precisaria, ele seria imutável. Inclusive, a pena e o castigo seriam exatamente os mesmos sempre, porque se é moral, não tem por que mudar. Agora, se algo é cerimonial, aí sim muda com o passar do tempo.
tá? Como a própria teologia adventista admite, que a lei cerimonial foi mudada, foi abolida, etc, etc, etc. Ora, então, se a gente vê essas mudanças na questão do sétimo dia, fica bem claro que ele não era moral e sim cerimonial. Valdinei, 5 minutos com você agora. Beleza, eu vou fazer meus 5 minutos aqui, uma consideração final para o vídeo não ficar muito longo. E depois você faz os seus 5 minutos, porque quem começou sou eu, você termina, tá ok? Olha, você disse que o sábado, Adão e Eva quebraria as regras quando diz assim, trabalhar durante 6 dias e no sétimo descansará. E Adão foi feito no sexto dia, portanto, ele não podia descansar o sábado porque quebraria as regras. Não, de maneira nenhuma. Quando Deus diz assim, trabalhará durante 6 dias e o sétimo não deve trabalhar porque é o sábado do Senhor teu Deus, Deus está dizendo assim, tu tens 6 dias para trabalhar. Nesses 6 dias você pode fazer qualquer obra. Faça você qualquer obra ou não. Ele está deixando ali você trabalhar ou não trabalhar, depende da sua escolha. Você tem o livre-arbítrio de trabalhar ou não. Agora, no sétimo, não. No sétimo, você tem que descansar porque é um dia sagrado. O 6 não é. Você tem opção. Por quê? Imagine você trabalha em uma profissão e o seu trabalho só trabalha 3 dias por semana. Aí você tem que trabalhar onde para formar os outros 6 dias. Então, não é uma regra. O que Deus está dizendo é para confirmar, quando ele diz trabalhar durante 6 dias, é para confirmar que nesses dias você está livre, e no sétimo você não está livre. É um dia dedicado a Deus, está entendendo? Outra coisa, quando você diz que o sábado é cerimonial, é negativo. Primeiro, lá no Êxodo 12, é dado 2 sábados cerimonial, ali junto com as festas, e não fala no sábado do sétimo dia. Então, o sábado do sétimo dia, ele foi escrito pelo próprio Deus e está entre os 10 mandamentos, escrito em tábuas de pedra. Os outros sábados cerimonial não foram. Então, quando ele está ali pertencendo, fazendo parte dos 10 mandamentos, ele é o 4º mandamento, ele é um mandamento moral, porque não poderia ser 9 moral e 1 cerimonial, aonde o próprio Deus escreveu. Segundo, quando você cita o Êxodo 16, é bem interessante essa citação. Por quê? Porque quando o Êxodo 16, verso 4, ele vai dizer que é através do maná que Deus vai provar quem é fiel à sua lei ou não, é muito interessante aí, porque ele não toca no assunto do sábado, ele não fala ali que é sábado, mas deixa entender, né, que claramente todos ali sabiam que era o mandamento do sábado que Deus estava provando. Sabe por quê? Porque ele diz que é através do maná que eu vou provar quem é fiel à minha lei ou não. Né? E aí ele vai para o verso 22. O verso 22 vai deixar claro, como a luz do sol do meio-dia, quando ele diz, as pessoas saem para catar o maná no sábado, e Deus diz, até quando recusarei de guardar a minha lei e meus mandamentos? Então, se era lei e mandamento antes do capítulo 20, antes dele escrever, logicamente o mandamento já existia, não escrito, mas via oral, correto? É por isso que, quando eles tiram do Egito, ele chega ali, ele está reeducando. O capítulo 20, verso 10, deixa claro, quando ele diz, lembra-te do dia de sábado para santificar, mostra que eles tinham esquecido, por isso Deus pede para lembrar. Não acontece com os outros mandamentos. O verso 11 tira toda dúvida, quando Deus diz que, quando Deus deixa claro ali no verso 11 de Êxodo 20, né, não deixa nenhuma sombra de dúvida, né, quando Deus diz assim, em 6 dias eu criei o céu, a terra e o mar e tudo que nele há. No 7º dia eu descansei. Foi por isso que eu, Senhor, abençoei o 7º dia e separei para ser o dia santo. Então aqui entra o 7º dia e entra a confirmação que esse 7º dia é o sábado. Portanto, a semana da criação, ela segue do 1º dia, 2º dia, 3º dia, 4º dia, 5º dia, 6º dia e 7º dia, não é interrompido. Como você disse, que 6 dias são literal e 1 não. Seria impossível acreditar dessa forma. Portanto, meu amado, pode ter certeza, né, que o sábado ele é santificado no Gênesis, no Êxodo 20, quando ele tira o povo do Egito, ele está reeducando, por isso que acontece o mesmo, quando ele dá o exemplo de Deus. O exemplo de Deus vale muito mais do que uma mensagem escrita. Por quê? Porque no Gênesis, quando Deus diz claramente ali, ele descansa para nos dar exemplo,
no capítulo 16 do Êxodo, ele não manda o maná, para dar exemplo ao povo, para não ir catar o maná, para não violar esse mandamento. Portanto, é através do maná que ele ia provar quem era fiel à minha lei ou não. Que lei? Verso 22 vai confirmar, verso 18, 20, 21 e 22, vai confirmar quando Deus diz, é através do maná que ele vai provar quem é fiel à minha lei ou não. Até o verso 28 vai dizer que quando eles foram catar o maná, eles estavam desonrando os mandamentos e a lei de Deus. Que lei? Ali o sábado, logicamente, tá bom? Então, uma boa noite para todos, eu estou encerrando aqui a minha parte, e aí fica com Danilo. Ok, então essa parte já é o último bloco aqui das minhas considerações finais. Eu vou aproveitar, vou iniciar respondendo aqui a pergunta que o Márcio Veloso deixou, aquela questão do episódio em que Jesus colhe as espigas, não é de milho não, tá? O milho não tinha naquele tempo, Márcio. O milho ele vai aparecer depois já da descoberta da América. Não tinha, deviam ser espigas de trigo, de cevada ou de outro vegetal ali do Oriente. Então, isso pela lei judaica da época era, sim, proibido. Isso era um trabalho. Isso era um trabalho, tanto era um trabalho quanto carregar a cama. No caso, não era uma cama... Está entrando em outro assunto. Nosso assunto não, até o Êxodo. Porque senão aí eu vou entrar para dar essa explicação. Não, eu estou respondendo a pergunta do Márcio aqui. Aí você não devia responder, e aí é um assunto do Novo Testamento que nós vamos entrar nesse debate. Aí você responde quando nós entrar nesse debate, tá certo? Vamos considerar e respeitar o nosso combinado, que é apenas usar o Êxodo e o Gênesis, tá certo? Faça a sua consideração final, falando do Gênesis e do Êxodo. Aquilo que eu falei. Depois nós vamos entrar no sábado do Novo Testamento, tá bom? Aí agora nós entramos no sábado do Novo Testamento, tá bom? As considerações finais são as seguintes, tá? As considerações finais são as seguintes, de que o dia sétimo, ele não é determinado por nenhum calendário ou por nenhum evento astronômico, logo, ele não é um dia especial em si mesmo. O que é especial em si mesmo é o princípio que Deus colocou de trabalhar 6 dias e descansar um dia. Ele não estabeleceu um dia específico para isso, para todos os povos. Ele fez isso no dia sétimo, mas se o dia sétimo fosse realmente o dia que ele queria para todos, esse dia poderia ser determinado. Ele não ia deixar as pessoas tateando no escuro. E agora? Qual é o sétimo dia? Até porque o calendário sofreu N mudanças ao longo desses séculos todos. Outro ponto é que não podemos entender que Deus estava reeducando o povo de Israel lá em Êxodo 20, simplesmente pelo fato de que não fala nada de uma educação. Em nenhum momento em Gênesis nós vemos Deus educando as pessoas, ou seja, dando-lhes a ordem imperativa, a ordem, o comando, para que eles guardassem o sábado, guardassem o sétimo dia. Nós não temos isso em nenhum momento no livro de Gênesis, tá? Então, se não teve educação, não podemos falar em reeducação, tá? Outro ponto, para a gente finalizar, é que a questão de você descansar um dia e trabalhar outros 6, isso daí é o princípio que Deus quer. Ele quer passar para nós a mensagem de que não trabalhe direto, porque você não vai suportar, não é bom para o seu corpo nem para a sua alma. Você precisa tirar tempo para Deus, tempo para descanso com a sua família e tempo para Deus. Não seria um tempo bem para descanso, mas para parar com aquela agitação, aquela correria rotineira e tirar um tempo para os seus amados, seus queridos e para a adoração a Deus. Só que, claro, que esse princípio, ele não se prende em um dia específico. Caso contrário, Deus teria deixado alguma maneira da gente descobrir que dia é esse, e por algum evento astronômico ou do calendário, e isso não existe. Não temos isso daí em parte alguma da história. Assim como não temos nas leis egípcias, sumérias, babilônicas ou de outros povos daquela época, nenhuma referência a esse princípio. Ou seja, não podemos entender que as pessoas conheciam aquela lei desde Adão e aguardavam de alguma maneira. Ou seja, se não tem registro nenhum, a gente não pode utilizar esse argumento do silêncio para dizer que tinha. Como não tem nenhuma prova de que não tinha, então tinha. Isso daí não é esse argumento, isso daí é uma falácia argumentativa chamada inversão do ônus da prova, que não é válida em nenhum debate.
certo? Então, essas são as minhas considerações finais. Agora eu abro o espaço aí, quem é que ainda está presente? Está o Wallace e o Márcio. O Wallace e Márcio, vocês querem participar com algum complemento do que ou eu falei, ou que o Valdinei falou? Vocês têm 3 minutos cada um. Estão me ouvindo aí? Sim, estamos ouvindo, Wallace. Estou ouvindo, Na realidade, as minhas considerações equivalente ao do irmão, não sei como é o nome dele aí, o que está debatendo contigo. Valdinei Santana. As minhas considerações é a mesma dele, porque o fato de não estar escrito anula. Veja só, em Atos, eu só quero fazer uma comparação. Em Atos, vocês dizem que quando os apóstolos se reuniram, ali já era a organização da igreja, porque houve uma reunião, houve um partir do pão, e quando que lá em Gênesis, quando Deus fala que Abraão guardou os seus mandamentos, ele fala mandamentos. Aí, em Atos, vocês veem cabimento para defender a tese de uma reunião da igreja ali, né? Mas quando Deus fala para Abraão mandamentos e estatutos, aí não cabe a guarda do sábado. Isso é incrível, porque, segundo a literatura das igrejas pentecostais e das outras, a Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, ela chama o sábado de Gênesis de institucional. Não é isso, Danilo? Institucional, ela chama. Chamamos de institucional ou cerimonial. Não, institucional ou moral. O cerimonial, para vocês, é Êxodo 20. Mas para a instituição dos pentecostais, o institucional, que é o moral, o sábado moral, para vocês, ele começou realmente em Gênesis 2. Entendeu? É dito na literatura de vocês isso. É o que nós defendemos, adventista. Não é não, Wallace. Não, deixa eu só concluir, Danilo. Conclui. Então, o que nós entendemos? Que o sábado, para nós, sempre foi moral. Nunca foi cerimonial. Então, se ele é moral, ele começou em Gênesis, igual o pensamento dos pentecostais, porque os pentecostais, eles dividem o sábado em duas etapas. O lado cerimonial, em Êxodo, né? Em Êxodo, e o sábado institucional, porque vocês chamam assim, o institucional e o legal, né? Que seria o sábado cerimonial e o sábado moral. Para nós adventistas, eu não sei se o irmão é adventista, só existe um sábado, ele sempre foi moral, não tem essa divisão. Essa divisão foi colocada no decorrer dos tempos. Mas, concluindo, a própria igreja, tanto a católica quanto as outras, reconhece que o sábado de Gênesis 2, ele é moral e é um exemplo para todos os homens do mundo seguir, um exemplo. E esse exemplo, eles estão se referindo, segundo a própria literatura da Assembleia de Deus e das outras, eles estão se referindo exatamente, além do culto divino, o descanso semanal, pelo que eu já li da literatura das outras denominações, que entendem que Gênesis 2, ali se institui, eles chamam de sábado institucional, né? Institucional, que esse sábado ele foi exemplo para toda a humanidade. E depois, lá em Êxodo 20, quando eles colocam o sábado como um sábado legal, eles tornam a enfatizar que esse sábado legal também é um exemplo que todos os homens devem seguir. Entendeu? Então, mediante a isso, é evidente que, como o irmão falou aí, o mandamento aí foi passado de boca em boca. Certo? Tanto é que existiram outros povos que guardavam, de certa forma... Acabou, Wallace? Só para concluir, de certa forma, eles guardavam o sábado da maneira deles. É só isso mesmo, Danilo.